João 8:1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e Jesus se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus, os crentes, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram esta mulher ficar de pé diante de todos. E olha o que esses homens disseram para Jesus: mestre, essa mulher, exposta diante de todos, foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, Jesus se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus se inclinou novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher de pé diante dele. Então Jesus se colocou de pé e perguntou para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Eu quero começar a mensagem de hoje fazendo um pensamento com vocês. Em qual lado você acha que Jesus ficou nessa história? Jesus ficou no lado dos crentes fariseus, dos escribas, atiradores de pedra? Ou Jesus ficou ao lado de uma mulher pecadora, arrependida, aos pés de Jesus? Eu vou com outra pergunta para chegar onde eu quero. De qual lado você acha que Jesus ficou? Do lado de um discípulo de Jesus que tinha uma espada na mão, ou de um soldado com a orelha arrancada pela espada do discípulo de Jesus? Guarde uma coisa no seu coração, e aqui eu começo a pregar: Jesus sempre estará do lado de quem está apanhando. Eu vou repetir: Jesus sempre estará do lado de quem está apanhando. Por isso, se você está apanhando em alguma área da sua vida, mas você quer mudar de vida, você quer alinhar a sua vida, você quer organizar a sua vida, Jesus sempre estará do seu lado, como juiz, como advogado, e dizendo: esta causa não é sua, essa causa agora é minha, diz o Senhor. Essa semana eu fiquei com esse texto no meu coração, e Deus foi tratando comigo em relação a algumas coisas, porque na verdade o texto que lemos é uma atualidade, é a atual realidade da igreja moderna. Qual é a atual realidade da igreja moderna, pastor Fábio? Crentes atiradores de pedra. O cenário que vemos hoje é tão adoecedor que nós corremos riscos de sermos apedrejados por aquilo que falamos. O cenário de hoje no meio dos crentes é tão adoecedor que nós podemos ser apedrejados por qualquer atitude que tomamos. O cenário é tão adoecedor que nós podemos ser apedrejados porque nós estamos expostos 24 horas como uma vitrine para que as pessoas venham e nos apedrejem. Esse é o cenário das pessoas
que se acham tão santas quando se convertem, pessoas que se acham tão perfeitas quando vêm para o Evangelho de Jesus, pessoas que se acham tão ungidas porque agora se vestem como crente e andam com uma Bíblia debaixo do braço de domingo a domingo, tão cheias do poder de Deus quando saem de suas igrejas, que elas acham que elas têm o direito de julgar as pessoas, se elas vão para o inferno ou se elas vão para o céu. Pessoas que se tornam acusadoras dentro da igreja, e como não se bastassem ser acusadores dentro da igreja, crentes assim levam essa visão para o trabalho, começam a se tornar julgadores no trabalho, começam a se tornar julgadores na família. Gente, desde quando nós temos o poder de julgar pessoas, se elas vão para o céu ou se elas vão para o inferno? A Bíblia, ela fala de autoanálise, aonde eu preciso me autoanalisar. O poder de julgar não está em você, o poder de julgar está em Deus, porque Deus está acima de todos e nós estamos abaixo dele. Ele pode todas as coisas, nós não podemos nada. Ele é infinito, mas nós somos finito. Deus sabe todas as coisas e nós não sabemos nada. Ele sonda o teu coração, coisa que eu não consigo sondar. Nós, como igreja, nós precisamos deixar as pedras de lado. Ah, pastor, então você apoia o pecado? Escute, nós como igreja não fazemos apologia do pecado, nós nunca vamos concordar com o pecado. Pecado é pecado, pecado tem que ser combatido, pecado tem que ser rejeitado. Pecado é pecado, o pecado ele vem para destruir a raça humana. Mas o que eu quero dizer nesta noite de ceia é que um fariseu sujo não tem moral para falar de uma pecadora mal lavada. Eu vou ter que falar isso de novo. Fariseus sujo não tem moral para falar de uma pecadora mal lavada. Por que isso, pastor? Romanos 3, 23, 24, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu pequei, você pecou, nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, mas somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Diga comigo, eu pequei. Diga comigo, eu peco. Irmão, todos aqui pecam. Então ninguém tem o direito de atacar pedra em ninguém. Ninguém tem moral para apedrejar outra pessoa. Ninguém tem um gabarito para sentenciar alguém para o inferno. Quem somos nós, igreja, para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Quem somos nós para dizer que fulano não tem jeito e que não vai ser nada na vida? Quem disse que Deus não pode agora pegar alguém lá no bar, na prostituição, no ponto de droga, fumando, no fundo do poço, onde ninguém acredita nessa pessoa, e Ele transformar essa pessoa num grande homem de Deus? Parece que eu estou falando de alguém que entrou aqui um dia, no fundo do poço, e Deus acreditou em você, e hoje você está transformado pela glória de Deus. Deus faz assim. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Por vezes, igreja, aquela pessoa que você pensa que não tem jeito, é a pessoa que Deus vai pegar e vai levantar ela como instrumento de Deus nesta nação. Nós não temos moral para apedrejar ninguém. Aprenda algo comigo nessa noite. Estamos num tempo de maturidade, aonde nós precisamos jogar as pedras de julgamento fora. Deus hoje te trouxe
aqui neste lugar para dizer: chegou a hora de maturidade. Você vai jogar as pedras de julgamento fora, e você vai levar para sua casa o espelho, tirando a pedra das mãos e levando um espelho. Esse texto quer nos ensinar, filhos, você que é da catedral, a jogar pedras fora e comprar um espelho a partir de hoje. Por que um espelho, pastor? Porque é diante do espelho que você se enxerga. Com muito amor no coração, se você tem intimidade com essa pessoa, fala para ela: se enxerga, irmão. É diante do espelho que a gente se analisa, é diante do espelho que você se conhece, é diante do espelho que você vê as suas imperfeições. Então entenda: quem se enxerga no espelho da vida, não sai aí apedrejando pessoas e julgando-as. Quem se enxerga no espelho não apedreja ninguém, sabe por quê? Porque sabe que também tem erros e tem as suas falhas. Presta atenção aqui, pais que estão aqui, preste atenção, você líder que está aqui, preste atenção, nunca se esqueça que o seu teto é de vidro. Para de falar das pessoas, para de falar do filho dos outros, para de falar da irmã, para de falar do líder. Quem abre mão das pedras sabe que por detrás de uma veste de crente, de uma veste de cristão, há um pecador, há uma pecadora que precisa da misericórdia de Deus 24 horas por dia. Oh! Eu vou dizer por mim, eu estou nesse altar por misericórdia do Senhor. Eu não sei você, mas eu estou aqui pela graça. Não é porque eu mereço ser o pastor dessa igreja, não é porque eu tenho o dom de ser pastor, não é porque eu tenho o talento de ser um pastor de grande igreja, não, isso faz parte. Eu tenho chamado para pastorear, mas o que me faz estar no altar não é dom, não é talento, não é chamado, não é merecimento, é graça de Deus. Se a graça se remover de você, você fica apenas um ser humano vazio. Sabe o que te mantém de pé? A graça de Deus. Então hoje nós vamos pegar as pedras de acusação e jogar fora, e comprar um espelho para a gente se autoanalisar. Sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho muito temor quando eu vejo alguém que cai. Eu tenho muito temor quando alguém cai. Você nunca vai me ver postando na internet vídeos polêmicos. Você nunca vai me ver como pastor de vocês dando palpite da vida alheia. Você nunca vai me ver parado ali para ver os stories, estragando os irmãos, para depois ficar falando mal dele, ou chamar ele para colocar ele de banco, porque ele está fazendo alguma coisa. Não, você nunca vai me ver fazendo um vídeo desconstruindo o que um pastor prega. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho espelho. E quem tem espelho cuida da sua vida, da sua casa, da sua família e do seu ministério. Vai cuidar da sua vida, irmão. E tendo o espelho eu cuido da minha vida. Tendo o espelho eu cuido do meu casamento. Tendo o espelho eu cuido do meu ministério. E olha o tamanho dele. Eu tenho muita coisa para pensar aqui. E a Bíblia vai dizer que cada um vai dar conta diante de Deus, irmão. Eu não vou, pastor Flávio, dar conta do ministério A ou B, eu vou dar conta do ministério Catedral da Paz.
Agora, se eu parar para me autoanalisar e começar a analisar a vida dos outros, eu vou perder a minha referência em Jesus. Sabe por que você está voando? Porque sua referência é Jesus. Labassuri canta labachai. Tanta gente que fala: ai, sabe por que eu saí da igreja? Porque fulano não presta, fulano estava lá servindo a ceia, e olha, o pecador dos infernos vai para o inferno. Olha o fulano lá que se diz pastor, é um trambiqueiro. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, além de cuidar da sua vida, além de você cuidar da sua casa, além de você estar cuidando do seu ministério, olhe para Jesus como sua referência. Você não está aqui pelo pastor, você não está aqui por causa do irmão, você não está aqui porque a igreja é grande, você está aqui por causa da sua referência. A minha referência é Jesus. Você tem uma arma na sua mão, mas essa arma, irmão, tem gente que usa essa arma para atacar o outro, mas essa arma que você tem na mão é a arma da misericórdia. Você vai usar essa arma de misericórdia. A proposta de Deus na mesa do Senhor hoje é: largue as pedras e use o espelho, volte a se enxergar, para você se tornar um cristão melhor. Ser cristão aqui dentro na hora da adoração é fácil. Deus está falando: leva o espelho para casa, para ser um cristão melhor. Jesus disse para os escribas e para os fariseus: quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Todos deixaram a pedra no chão e foram saindo. Você já parou para pensar? Gente, para pensar, por que as pessoas gostam tanto de cuidar da vida dos outros, ao invés de se autoanalisar? A Bíblia fala que nós temos que se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que a gente gosta de cuidar da vida dos outros? Dá um cutucão no seu irmão e fala: por quê, irmão? Sabe por quê? Porque o espelho, ele nunca mente de quem você é de verdade. Por isso que você prefere cuidar da vida dos outros, porque se você olha no espelho, você vê quem você é, você vê o que você tem que mudar, você vê o quanto você precisa ser transformado. Então é mais fácil cuidar da vida dos outros. Hoje Deus, na mesa, Ele coloca um espelho, para você se enxergar, e ver como você é como mãe, e parar de falar da mãe dos outros. Hoje Deus está colocando na mesa do Senhor um espelho, para você se olhar como filho, e parar de falar do filho dos outros. Deus está dizendo: olhe no espelho e para de falar de outros líderes como você é. Para de falar das outras ovelhas da igreja e veja você como ovelha. Se olha no espelho hoje, veja os seus erros, veja os seus pecados. Talvez você esteja mergulhado na doutrina de Balaão, talvez você esteja mergulhado na doutrina de Jezabel, e o que você gosta é de pregações que massageiam o seu ego. Ah, pastor, não vou vir mais nessa igreja, não, é só paulada, e vai continuar sendo enquanto Jesus quer. Ele está dizendo: se olhe no espelho hoje. Talvez o seu pecado não seja moral, mas seja um pecado venal, tem que ser tratado. Pecado é pecado. E diante de Deus somos iguais. Aqui não tem uma cadeira especial gigantesca, dizendo: essa é a cadeira do presidente. Cuidado que o presidente vai passar, o presidente vai sair. Não, todos nós somos pecadores diante de Deus. Aqueles homens do texto queriam apedrejar uma mulher que caiu no pecado, mas Jesus chegou neles e disse: olha, então antes de atirar a pedra nessa mulher, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém ficou com pedra na mão. E vendo esse fato, eu te pergunto: por que os pecados dos outros causam tanta raiva na gente? Você viu? Misericórdia, né, irmão? A gente tem que orar falso.
É que você está querendo espalhar a fofoca e vai falar de espiritualidade. Vamos orar, né, irmão? O casamento lá está triste. Meu irmão, quando nós descobrimos o erro do outro, nós ficamos loucos para contar e espalhar, não é verdade? Tudo isso é falta de autoanálise. É mais fácil espalhar o escândalo do outro do que orar pelo outro. Mas deixa eu profetizar algo aqui. Essa igreja não é uma igreja de carniceiro. Nós não nos alimentamos do podre dos outros. Tem gente que gosta de se alimentar do que o outro faz de podre. Aqui não tem carniceiro. Nós não nos alimentamos da dor do outro, nós não nos alimentamos da queda do outro, nós não nos alimentamos da desgraça do outro. Nós não somos consumidores de carniça. Nós nos alimentamos de vidas restauradas para Jesus. Carniceiro não tem lugar aqui, irmão, porque aqui a gente não tem tempo para ficar falando do podre dos outros, porque eu e você temos os nossos pecados e falhas também sujos. Que tipo de gente você é? Porque a maneira que você trata quem pensa diferente de você vai demonstrar quem você é. Aqui o bicho pega. Se não estava dando glória agora, meu irmão, toma água. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Como que você trata alguém da direita se você é da esquerda? Como que você trata um católico? Como que você trata um espírita? Um budista? Um ateu? Jesus está te ensinando hoje, deixa as pedras no altar, senta na mesa com o espelho e para de criticar a religião dos outros. Para de ficar com esse jeitinho de não vou me misturar, e respeite. Os fariseus do texto, o que eles poderiam ter feito, gente? Era crente. Eles poderiam ter chamado Marilisa, aquela prostituta, aquela mulher em adultério, e falado para eles: olha, a gente conhece uma palavra, o espelho está aqui, olha quem você é. Vamos lá, eu vou te ajudar. Você não pode cair mais, senão vão te matar, é a lei de Moisés. Vamos parar com isso. Eles eram cristãos, eles podiam fazer isso, mas muito mais fácil do que aconselhar é apedrejar. Vamos pegar ela e vamos levar para Jesus, vamos apedrejar ela. É mais fácil apedrejar quem erra do que estender a mão e dizer: eu vou te ajudar. Você quer ajuda? Você quer? Então eu vou te ajudar. Eu estou falando ser como Jesus, tá? Os fariseus do texto, eles poderiam ter feito isso. Esses dias, umas 2 semanas atrás, uma católica muito querida postou um vídeo da nossa igreja e me marcou, elogiando as palavras dessa igreja. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, uma católica posta uma arte da nossa igreja e elogia, enquanto muitos membros da casa sequer seguem a página da igreja. Eu fiquei pensando, pastor Dudu, uma católica simpatizante do nosso ministério compartilhou algo que fazemos, e você que é líder desta casa, sequer compartilha os trabalhos que a nossa igreja faz. Aí Jesus falou: Fábio, os de fora por vezes valoriza mais os que estão de dentro, porque alguém que olha no espelho vê o que a sua igreja tem palavra, tem qualidade, tem pessoas humanizadas, e é isso que precisamos ser, igreja, mais humanizado diante daquilo que estamos vivendo. Os fariseus abandonaram as pedras, e eu te pergunto, até quando você vai ficar com pedra na mão? Tudo você julga as pessoas, você se sente superior de todo mundo. Sabe por quê? Que muitas vezes Deus não te dá mais? Porque Deus sabe que se Ele te der mais, você pisa nas pessoas.
Sabe por que Deus não te dá mais autoridade? Porque Ele sabe que se Ele te der, você vai querer humilhar as pessoas por aquilo que você tem na mão. Então hoje, Jesus está dizendo: eu estou doidinho para te abençoar, mas tem que deixar a pedra na mão, tem que deixar a pedra no chão, e pegar o espelho e dizer: é para mim, Senhor, é a graça, é a misericórdia, é a unção que eu preciso na minha vida. Quando você deixar as pedras, se for hoje, se você deixar as pedras no chão de acusação, você vai ver o que você vai acontecer na sua vida. Você vai voar, você vai viver o que você nunca viveu na vida. Jesus perguntou para aquela mulher, pastor Washington: cadê os teus acusadores? Aquela mulher olhou e não tinha mais ninguém. Jesus levantou, pegou no braço dela e falou: então vai, mas não peques mais. Jesus poderia condenar ela, não poderia? Jesus poderia expor ela. É realmente o isqueirinho, sabe o crente isqueirinho que gosta de fermentar o negócio? Jesus poderia fazer isso. Jesus poderia ser o juiz da morte daquela mulher, mas Jesus não fez isso, gente. Pastor Adriana, sabe o que Jesus fez ali naquela hora, naquele ato, pastor Flávio? Jesus ofertou na vida daquela mulher 3 coisas, que se você ofertar, você vai levar para a sua vida um crescimento exponencial. Jesus, quando pegou, se levantou na altura daquela mulher e disse: vai e não peques mais. Jesus ofertou na vida daquela mulher graça, que é bênção não merecida, amor e perdão. É isso que a catedral quer oferecer todos os dias aqui. Podem falar o que quiser da gente e vão continuar falando, mas aqui na catedral nós oferecemos graça, amor e perdão. Graça, amor e perdão. Aos que querem mudar de vida, podem chegar aqui com graça, amor e perdão, porque a mudança não vem do homem, e não vem no tempo do homem, vem no tempo de Deus. Para muitos crentes, pastores, líderes religiosos, fariseus dessa cidade, sabe o que eles esperavam da catedral? Envergonhar a gente. Eles queriam nos matar, nos deixar no fundo do poço. Mas esse povo, gente, ainda não sabe que eu e você somos agraciados pelo amor e pela misericórdia de Deus. Eles ainda não entenderam que se eu tenho o espelho, eu não preciso de pedra nas mãos. Fique de pé. Talvez você diz assim: ih, pastor, meu marido, já desisti, porque lá vai para o inferno direto. Pastor, não adianta, minha filha está perdida, pastor, nem oro mais. Vamos deixar a pedra? Hoje, antes de sentar na mesa, de forma figurativa, você vai deixar a pedra no chão. Você tinha tudo para bater boca, você tinha tudo para apedrejar, mas você preferiu deixar a pedra, sentar na mesa e fazer uma autoanálise. O que você precisa melhorar hoje? Sua conduta? O que você precisa melhorar hoje? Seu caráter? Você precisa melhorar no seu ministério que Deus te deu? Você precisa melhorar como esposa, como filha, como empresário? Hoje Jesus, Ele quer escrever uma nova história sobre a sua vida, sobre a minha vida. Gente, agora eu já orava, eu gostava de orar às madrugadas, colocar o despertador para orar,
mas agora eu tenho o João que me desperta. Então eu estou ali 4h15 da manhã, 3h30, 2h30, e ele com o olho esbugalhado ali, e ali Jesus vai falando comigo, e ali eu deixo ele ali do meu lado, fico escrevendo, Jesus vai falando comigo. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Senhor, Ele quer escrever uma nova história para mim e para você. E quando essa semana eu estava preparando essa mensagem, Jesus dizia isso para mim: Fábio, se não fosse a minha graça na sua vida, a minha misericórdia, você não estaria onde você está, você seria um homem vazio. E aí eu comecei a chorar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E aí Jesus soprou no meu ouvido e disse assim: Fábio, no pior momento do seu ministério, sabe por que você foi salvo das pedradas? Porque com a mesma medida que você media as pessoas, eu te medi. Com a mesma graça que você recebia os meus filhos na minha casa, é com a mesma graça que eu estendi sobre você. Então, meu irmão, avalie a sua vida e veja se vale a pena ficar com as pedras ou com o espelho. Você tem a escolha. Se você quiser continuar julgando, falando mal, sendo prepotente, todo mundo falando, esse crente aí, Deus me livre. Você sabe que tem gente que não vem na igreja por sua causa? Deus me livre, naquela igreja lá, esse cara é um chato, suportável. Mas se você tem uma conduta, você nem precisa falar, a sua posição te leva. Toda semana eu vou para o banco, e aí sempre muda as moças do caixa. E aí uma moça está me atendendo por 3 semanas consecutivas. E a primeira semana ela olhou os boletos e falou: ah, é uma igreja, onde que fica? E eu falei: ah, que legal. Na outra semana: ah, é aquela igreja, né, que você falou, eu ouvi suas pregações. Não falei nada. Que legal. Terceira semana: precisava falar com você mesmo, a mensagem de domingo falou muito comigo. É isso que Jesus quer fazer.